Paz do Senhor Jesus, saudações para todos. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês a verdadeira idade do planeta Terra. E venho trazendo isso para vocês com a palavra de Deus, como base. Então eu vou dizer aqui para vocês o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no versículo 5, no finalzinho dele, disse assim: E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Isso é, se foi o dia primeiro. No primeiro dia Deus criou os céus, que está no plural, os céus e a terra. E as trevas já estavam incluído. E nesse primeiro dia Deus criou a luz para separar entre luz e trevas, entre luz e as trevas. Então vem o segundo dia, o terceiro dia. Só que esses dias não são 24 horas cada um deles. Na verdade, cada um desses dias equivale a 1000 anos, porque a Terra ela foi criada no tempo de Deus, que Ele deixou no nosso calendário para nossa contagem. Porque para Deus não há tempo, o tempo de Deus é eterno, mas Ele colocou isso para aviso nosso. Por quê? Porque lá no livro de Salmos, no capítulo 90, você vai ver escrito que 1000 anos é como o dia de ontem que passou para Deus. Você também vai ver na segunda carta de Pedro, ele dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E esses 7 dias são 7.000 anos. E Deus deixou para nossa contagem. Por quê? Porque quando Deus criou toda a obra, ele descansou. E começou uma nova contagem de 7. E nós sabemos que houve 3 homens que mais se aproximaram de um dia de Deus, que foram Jared, Noé e Matusalém. Matusalém foi o que mais se aproximou. Ele morreu aos 969 anos. Faltou 31 anos para ele viver um dia de Deus no tempo que ele deixou para a nossa contagem. E o fato do homem pensar que esses 7 dias equivalem às 24 horas cada um deles, levou o homem a inventar a teoria do Big Bang. Por quê? Porque eles não entendem a palavra de Deus. Porque cada um dia dos 7 dias da criação foram 1000 anos cada um. E desde a criação da Terra até os nossos dias, já são quase 13.000 anos. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º milênio. E nós já estamos indo de novo para o 6º milênio. Isso é, 13º milênio. Nós estamos vivendo na geração que vai acontecer todas as coisas, que é a geração que está com 70 e poucos anos, que foi de 1947, que começou a contagem. Em 1948 ela completou um ano, que é a nação de Israel. Os anciãos que estão lá, que estão com os seus 70 e poucos anos. Jesus disse que não passará essa geração. Então nós não somos a geração, nós estamos na geração que vai ver todas as coisas acontecerem. E nós estaremos nela e vendo isso também. Então eu quero dizer para você, faltam menos de 47 anos para acontecer o arrebatamento, e a grande tribulação. E eu não estou pecando, Se você disser assim, a irmã está pecando porque só quem sabe o dia e a hora é o Pai. Nem Jesus sabe. Sim, o dia e a hora. Eu não estou falando de dia e nem de hora. Eu estou falando de tempo. Jesus, ele nos deu a entender o tempo, a discernir o tempo. Ele mesmo fala lá no livro de Lucas, no capítulo 12, dizendo: Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Eles sabiam que tempo era aquele. Eles sabiam que aquele tempo era o tempo de Cristo. Por isso Jesus os chamou de hipócrita. Então Jesus, ele nos dá também a entender. Nós sabemos em que tempo nós estamos. Nós estamos indo para o final das dores. Mas o intuito desse vídeo é trazer para você a verdadeira idade do planeta Terra. Que não é de milhões, nem de bilhões, nem de milhares. O planeta Terra vai completar ainda 13.000 anos de existência. E o homem
vai completar 6.000 anos de existência na face da terra. Segundo a palavra de Deus, não segundo a minha sabedoria humana, porque a sabedoria humana é loucura para Deus, né? Mas o Senhor, quando nós se aproximamos dele, ele nos faz entender a sua palavra e não nos deixa oculta a nós, né? Porque nós vamos ver na palavra Jesus falando para os discípulos e eles não entendiam. Jesus falava claramente, mas eles não entendiam, né? Porque estava oculto aos olhos dele, mesmo Jesus se revelando, isso é, relatando para eles os acontecimentos. E eles não entendiam. Assim também é a palavra de Deus. Se eu pegar ela com a minha sabedoria humana, eu não vou entender nada. Eu só vou entender segundo o Espírito da verdade, que o Senhor Jesus, quando ele foi, ele disse que seria mandado, o Pai mandaria no nome dele o Espírito da verdade. O Espírito Consolador que estaria conosco. Mas se eu ler a palavra segundo a minha sabedoria, eu vou interpretar tudo errado. Eu vou ensinar tudo errado. E ai de mim se eu fizer isso, né? Está isso na palavra de Deus, que aquele que ensinar errado será chamado menor do reino dos céus e ainda corre o risco de perder o seu castiçal. Por isso devemos buscar o conhecimento, conhecer o Senhor Jesus, porque está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e através da palavra, lendo a palavra, botando o joelho no chão, pedindo ao Senhor para entender a palavra. Não adianta eu me formar em teologia, bacharel e carretel, porque não vai adiantar. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Por mais que eu tenha teologia, seja professor de 4, não sei o quê, tenha 4 diplomas, dezenas de diplomas, isso não adianta e nem acrescenta nada. Não acrescenta. Deus não divide a glória dele com homem nenhum. A glória é dele. O entendimento quem dá é ele. Então, essa é a verdade. Tá? 13º milênio vai completar o planeta Terra. E o 13º milênio é os 1000 anos do reinado de Cristo sobre essa terra. E ele vai pisar aqui. Tá? Ele pisou aqui, né, quando ele veio há 2 dias atrás, né, e quando ele ressuscitou, ele ficou aqui também com os pés dele maravilhoso, santo e poderoso, aqui nessa terra por 40 dias. E ele vai voltar e vai pisar de novo o pé dele aqui. Tá? Então esse 13º milênio é o reinado de Cristo. Quando terminar o reinado de Cristo, então essa terra será queimada. Tá? Isso tudo aqui se mudará como uma veste, está escrito que não mudará mais. Então ela será mudada como uma veste e não se mudará. Há quem diga que isso aqui vai ser restaurado, que a gente vai... Não, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Jesus aí falou que ele foi preparar um lugar, ele foi preparar um novo planeta para os salvos, para aqueles que vencerem o mundo e a si mesmo, renunciar à sua vida, né? Aquilo que não agrada ao Senhor, deixar de fazer as coisas que escandaliza o nome do Senhor, deixar de viver a vida de qualquer maneira, sair da prostituição, da ladroice, né? E de todos os males que tem nesse mundo, que há nesse mundo, para viver Jesus na sua vida. Porque essa terra está entesourada para o fogo, né? Aqui será o lar dos mortos, né? E eu não desejo isso para o meu pior inimigo, porque até o inferno, tá, será lançado no lago de fogo, né? Que é o dano da segunda morte. Né? E eu não desejo isso para você. Por quê? Porque o dano da segunda morte, que é o lago de fogo ardente, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitos seres humanos querem ir para lá também, negando o Senhor Jesus, querendo viver uma vida de impiedade, iniquidade, de pecado, leviandade, prostituição, lascívia e tudo que Deus abomina, né? Então, que essa palavra possa despertar você nesse dia, porque o tempo já é findo. E você precisa tomar uma decisão na sua vida de se entregar a Jesus ou de sair da vida de impiedade, porque muitas das vezes também tem pessoas também que servem ao Senhor Jesus, mas vivem uma vida ímpia, né? Então, que você possa se consertar com o Senhor, porque o tempo já é findo. E sem a santificação, ninguém verá
o Senhor. Então procuremos viver uma vida de santificação, né, para não sermos condenados, né? E na tribulação, quem ficar pagando tribulação também terá ainda a chance de não negar o nome de Jesus para ter a vida eterna. Então, que seja um despertamento para você esse vídeo, né, e essa mensagem. Então, a paz do Senhor, saudações para todos e até o próximo vídeo.